João 21, versículos 15 para frente. João 21, versículos 15 a 19. João 21, 15 a 19, por favor. Está escrito assim na palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 21, dos versículos 15 até o 19. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Meus irmãos, o objetivo dessa mensagem, o tema dessa mensagem, a ideia principal dessa mensagem é que na caminhada de Jesus com o apóstolo Pedro, antes chamado de Simão, algumas das experiências dessa caminhada são tão marcantes e tão vivas para nós hoje, que vale a pena pensar nesse relacionamento de Jesus com um dos seus discípulos, com Pedro. Eu poderia chamar essa meditação de a restauração de Pedro. Poderia chamar de um tratamento muito especial de Jesus com uma pessoa que Jesus conhecia muito bem. Eu poderia falar que foi uma correção em Pedro, poderia falar muitas coisas, mas a fundamental, o que mais me chama a atenção no texto, na passagem e nas coisas que estão próximas dessa passagem, é o quanto Jesus conhecia Pedro, o quanto ele sabia quem era esse discípulo que estava ali. E isso me dá a ideia, então, para trabalhar. Eu vou trabalhar nessa direção. O Jesus que conhece bem os seus discípulos. O Jesus que pode dizer, até que o galo cante, 3 pontinhos, muita coisa pode acontecer na vida de alguém. O Jesus que diz, mas o que anda comigo, o que vem após mim, o que nega-se a si mesmo, aquele que entra pelas portas que eu abro, aquele que prova do pão que eu dou para comer, aquele que prova da água que eu tenho, nunca mais será a mesma pessoa. O quanto Jesus conhecia a Pedro, meus irmãos, e por inferência, o quanto será que Jesus nos conhece? Nós somos uma igreja cristã, genuinamente cristã. Nós cremos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como o único Deus. Jesus Cristo é Deus. O Salmo 139 diz que Deus, este Deus, tem um poder muito grande, porque Ele nos conhece antes mesmo de nós nascermos. E sabe para onde vamos, para qualquer lugar, até quando queremos nos esconder. Deus está no esconderijo. Quando chegamos no esconderijo, Deus já estava lá. Como?
Para onde ir? Veja, Deus conhece pensamentos, Deus tem poder para comandar essa existência de maneira sincronizada, tão maravilhosa. Todos os astros, todos os grandes fundamentos dessa existência foram lançados pelo nosso Deus e são sustentados e preservados pelo nosso Deus. Então assim é Deus, e Jesus Cristo é Deus. O quanto este Deus conhece o ser humano, quanto este Deus conhece a sua criação, o quanto este Deus me conhece. Quanto Jesus conhecia de Pedro para conversar com ele dessa maneira às margens do lago, para fazer esta terapia, esta clínica pastoral que Jesus fez com Pedro às margens do mar. O quanto. É com essa base que nós vamos meditar neste texto. É um texto que fala da restauração, do tratamento de Jesus com Pedro, mas na aplicação final, talvez eu tenha de fazer essa pergunta. Esse Jesus que nos conhece, o que Ele precisa tratar na nossa vida? Qual é a clínica que nós precisamos fazer com Ele? O que Ele precisa trabalhar em nós para que haja um antes e um depois? Qual a diferença, meus irmãos, entre impulso e coragem? Porque nós sabemos que metade da vida de Pedro foi muito baseada no impulso, muito baseada no drama até muitas vezes. E a outra metade da sua vida foi baseada não no impulso, mas na coragem. Pedro cometeu um terrível pecado que está no meio entre esse antes e o depois. Pedro negou o Senhor, vocês conhecem a história. Mas tem um detalhe fundamental entre o antes e o depois. Tem Jesus no meio. O que fez a diferença na vida de Pedro? Por que ele deixou de ser apenas um homem impulsivo para se tornar um homem de tanta coragem como nós vemos mais para frente na sua vida? O que, se não foi a pessoa de Jesus Cristo na vida de Pedro? Por isso, após a sua ressurreição, Jesus encontra-se pessoalmente com ele, e o objetivo é esse que nós estamos vendo no texto: tratar de Pedro, cuidar do seu coração, lidar com ele, ver como está a sua vida e ver quem é esse, com o quanto Jesus poderia contar com Pedro. Quem seria o Pedro nas mãos de Jesus depois desse contato com Jesus? Não se esqueça, tem um pecado no meio, tem a queda de Pedro. Não se esqueça, o grande tratamento de Jesus na vida de Pedro aconteceu, entre outras coisas, pelo seu pecado. Mas Jesus não se esqueceu dele. Como será que Jesus lida com os nossos pecados, meus irmãos? Como será que Jesus lida com as nossas falhas? Como será? Você já teve a oportunidade de passar por um tratamento de Jesus, por um cuidado de Jesus e até mesmo por um confronto de Jesus? Porque foi um confronto que Jesus fez com Pedro. Pedro, fala do seu amor por mim. Tu me amas? Pedro, fala de novo do seu amor por mim. Fala logo, você me ama? Pedro, ama ou não ama? Por que Jesus usou com ênfase 3 vezes essa expressão? Ama ou não ama? Se ama, eu tenho coisas para você fazer. Ama ou não ama? Se ama, então tem coisa para fazer. Estou resumindo o que nós lemos no começo aqui. Por isso, eu vou trabalhar essa primeira ideia como um Pedro muito marcado, muito evidente, um Pedro que transparecia suas características pessoais. Antes desse grande pecado de Pedro, antes desse grande momento de restauração de Pedro, nós temos um homem que aprendemos a conhecer
Pedro, um homem marcado por suas características pessoais. Dentre as características pessoais mais marcantes de Pedro estão sua impulsividade. Ele sempre tinha uma palavra, ele sempre tinha uma resposta. A sua impulsividade, inclusive, o levou a ser considerado, talvez, um dos líderes dos apóstolos, porque ele sempre tinha a resposta. Notemos um pouco de como foi esse período de impulsividade de Pedro. Pedro sempre foi uma figura impressionante, meus irmãos, mais do que muitos dos outros apóstolos. Pelo pouco que lemos de Pedro nos evangelhos, a gente faz uma biografia fácil de Pedro, pela simples razão de que Pedro era muito transparente. Então, muito impulsivo e muito transparente. Um homem decidido e um homem apaixonado, movido por tipos de pensamentos que certamente alguns dos outros discípulos não tinham. Desde o início, ele foi o primeiro a se inclinar para o Senhor. Tudo na sua vida tinha ares de dramas mesmo, a começar por sua conversão, quando estava com seus companheiros, pescando lá no mar da Galileia. Após passar por uma noite sem pegar absolutamente nada, de repente Jesus chega e diz: joga a rede de novo. Ele dá até uma reclamada, uma justificada. Ele diz, isso está em Lucas 5, você não precisa abrir, mas você conhece a passagem. Mestre, a gente trabalhou a noite inteira, a gente não apanhou nada, Senhor. É de manhã já. Mas já que o Senhor diz para lançar a rede, então a gente vai lançar a rede. Eu lançarei a rede, porque o Senhor falou que é para lançar. Eu lançarei essa rede. Pela tua palavra, eu lançarei essa rede. E lança a rede. O resultado que nós conhecemos é que as redes voltam cheias. E começa a aparecer um pouco do temperamento de Pedro. Assim que as redes vêm transbordando de peixes, o que é que Pedro faz? Pedro se lança aos pés de Jesus e grita para que todos, e certamente todos ouvem: retira-te de mim, eu sou um pecador, o Senhor é santo demais. Talvez seja por isso, ou um dos motivos pelos quais Jesus gostava de Pedro. Ninguém pode negar que Jesus gostava muito de Pedro. Homem muito transparente, homem muito sincero, homem muito decidido e homem muito enfático em tudo aquilo que fazia. Era sincero. Diante daquela situação, Pedro e seus amigos deixam tudo, está escrito em Lucas 5, e passam a seguir Jesus. O nome de Pedro, que nós conhecemos por Pedro, não era Pedro antes, era Simão. E a palavra Simão, ela quer dizer uma espécie de planta chamada cana. Não é exatamente a cana que nós conhecemos aqui no Brasil, mas é uma planta que sobe e de alguma forma o vento move com a planta. Mas Jesus acrescenta que essa cana passará a ter o sobrenome de pedra. E isso nos sugere o quanto Jesus conhecia Pedro. Enquanto seu nome era Simão, uma cana, que o vento balança, mas Jesus dá a sustentação que essa planta precisa. Passa a chamar, tu te chamarás Pedro. Jesus conhece o coração do homem, sabe como pensamos, sabe quais são nossos limites, sabe quais são nossas características, nossas virtudes, mas também sabe quais são nossas debilidades. E também sabe onde nem convém que sejamos tentados. Jesus sabe. A nossa perspectiva do tratamento de Jesus com Pedro precisa passar por este conhecimento que Deus tem sobre nós. E este era o conhecimento que ele tinha de Pedro. Numa outra ocasião, Pedro e os discípulos estavam no meio do mar da Galileia, temporal. Jesus anda sobre as águas e vem até onde eles estão. Pedro diz, novamente, na sua sinceridade, na sua pureza:
Senhor, se é o Senhor, então só me dá uma condição de eu chegar até onde o Senhor está. E eu chegarei aonde o Senhor está. Não parece que Pedro esteja tentando a Jesus. E também não parece que seja uma atitude de dúvida para com a existência ou não de Jesus. Se ele duvidasse que aquele que lhes dizia para não temer não fosse o Mestre, não teria entrado na água. Então não parece uma dúvida. Ele disse, é o Senhor, então só me chama. Eu serei comandado pela tua palavra. Primeiro havia sido comandado pela palavra quando jogou a rede. E agora de novo, é o Senhor, me chama. E irei. Tanto é que não parece ter tanta dúvida como até muitos colocam nessa passagem, interpretando a passagem, porque ele põe o pé na água e vai. Pedro, nesse impulso de novo, nessa atitude sincera, que não parece que tenha desagradado ao Senhor, porque nós não ouvimos repreensão de Jesus a Pedro, mas apenas a ordem, venha. Mais uma vez, andou sob a palavra. Ao ouvir, vem, não perde tempo. Assim é Pedro. Jesus falou, eu vou. Notem, mas por que ele tem todas essas atitudes tão prontamente desenvolvidas? Que marcas são essas? O que faz de Pedro ser isso? Nós estamos trabalhando que são marcas de Pedro. São marcas das suas características pessoais. Assim é Pedro. Assim Pedro vai até Jesus. Desce do barco, anda sobre as águas. Só que o mesmo Pedro, decidido a ir, é o Pedro duvidoso. Num primeiro momento em que os ventos ficam fortes, a Bíblia diz que ele realmente reparou. A palavra reparar prestou atenção na força do vento. E logo a seguir a Bíblia diz que ele teve outra coisa, teve medo. E logo a seguir a Bíblia diz que já aconteceu outra coisa, ele afundou. E logo a seguir é o mesmo Pedro que não se preocupa em nadar, porque Pedro sabia nadar, irmãos. Era um homem do mar, porque ele não saiu nadando. Mas ele logo grita, Senhor, me socorre. Assim é Pedro. Muito sincero, muito transparente, muito impulsivo, muito humano. Ali estava outra vez a voz do velho Simão. A cana havia sido agitada pelo vento de novo. O inconstante que consegue passar da confiança de andar sobre uma água para não lembrar que sabia nadar. E então, Senhor, me ajuda agora, me perdi. Numa outra ocasião, Jesus levou seus discípulos para um local afastado e quis que eles dissessem quem ele era. É como se precisasse ouvir dos seus discípulos, queria ouvir dos seus discípulos, olha, muita gente pensa muita coisa de mim, mas o que é que você acha que eu sou? Pedro foi o primeiro a se levantar e a falar palavras lindíssimas. Cristo, tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Foi uma façanha. Ninguém disse isso. A ponto de Jesus acreditar isso a uma revelação de Deus. Foi Deus quem falou isso, Pedro, para você. E Pedro ainda está com os resultados desse elogio, mas já estraga tudo de novo. Logo a seguir, pouquíssimos versículos depois dessa passagem, quando o Senhor diz que precisa ir para Jerusalém, que será morto, que será preso, que será morto, Pedro se levanta, aquele que disse, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, aleluia, glória, tu és o que o Senhor enviou. É como se ele dissesse, se tu és o Cristo, se tu és o que Deus enviou, se tu és esse que você disse, que eu disse, não faz sentido dizer que vai morrer. Não pode morrer. Como é que o Cristo, o Filho do Deus vivo, o enviado de Deus, como é que esse mesmo diz que vai morrer? E então Pedro diz, tem compaixão de ti, Senhor. Isso não pode te acontecer.
Isso não te acontecerá. Só que Jesus não diz de novo: ó Pedro, ó Senhor amado, como o Senhor está usando Pedro. Jesus diz: agora é o diabo, Pedro. Antes era Deus, agora é o diabo. Arreda-te, arreda-te. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque tu não cogitas das coisas de Deus. Tu está pensando como os homens pensam. Que coisa, não? Assim é Pedro. Pedro, um homem que vai do alto ao mais baixo compreensível, por conta das suas marcas pessoais. Uma das suas marcas é o impulso. Uma das suas marcas é inclusive a extrema sinceridade. Por isso, não nos admira Pedro ter caído em tão grande pecado. Ainda mais que o próprio Jesus reconheceu que Satanás estava investindo para desencaminhar Pedro. Jesus chegou a alertar Pedro: Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mas quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Devemos pensar que foi justamente por causa dessa intercessão de Jesus que o pior não aconteceu a Pedro. Negar a Jesus foi ruim? Foi terrível, foi muito ruim. Só que lembrem que é por causa do cuidado e da sustentação de Jesus, porque ele disse que faria isso com Pedro, que nós não temos aqui um segundo Judas. Pedro não se tornou um Judas. Pedro passou por tudo isso aqui, mas no tratamento de Jesus, ele não se tornou um Judas. Tanto é que o arrependimento de Pedro é muito diferente do remorso de Judas. Notem, mas aconteceu o pecado. E o pecado foi justamente a negação. Quando ele diz: eu estou contigo, eu defenderei se precisar, Jesus espera ele terminar toda a sua frase, muito forte, muito segura, para dizer: Pedro, Pedro, antes que o galo cante, tu já terás me negado mais de uma vez, filho. Pedro, Pedro, em outras palavras, de que me adianta sua eloquência? De que me adianta sua expressão que aparenta segurança para os seus discípulos? De que adianta você dizer: conta comigo? De que adianta, Pedro, se o galo apenas cantará e você já terá me negado 3 vezes? Por isso, meus irmãos, nessa primeira parte dessa meditação, eu gostaria de deixar rápidas aplicações. Na fé, nós precisamos pensar mais do que falar. No âmbito da fé, nós precisamos raciocinar mais e orar mais do que dar respostas para tudo. No âmbito da fé cristã, nós devemos, na dúvida, nos calar. Diante dos grandes desafios da fé cristã, nós precisamos sempre confiar que Deus tem um tempinho a mais, que Deus tem uma explicação a mais, que Deus tem alguma coisa a mais para nos falar. No âmbito da fé, a prudência é sempre melhor do que as grandes expressões. Meus irmãos, nós temos de falar. Há momento para falar, há momento para defender, há momento para fazer apologética, há momento, mas o grande desafio da fé, dos que vivem na fé, é fazer a melhor leitura das coisas. Ler da melhor maneira o que está acontecendo ao nosso redor e ler da melhor maneira como nós estamos. Todas as vezes que Pedro levantava a sua voz para demonstrar que era alguma coisa muito significativa, logo depois vinha uma correção para dizer: Pedro, não te consideres mais do que você é. Sabe, foi assim que Paulo instruiu Timóteo: conhece-te a ti mesmo. Ao mesmo momento, ou no mesmo momento que Paulo diz a Timóteo: não deixa que te desprezem, Timóteo. No primeiro momento também ele disse: mas não vá além do que você é. Fique debaixo da sã doutrina. Ao mesmo tempo que não deixe que pisem em você a ponto de você não conseguir andar, também tinha: mas você não é um homem ilimitado, Timóteo. Você precisa ficar debaixo da sã doutrina e das condutas
das condutas que convêm a um homem de fé. Então aqui está um homem muito humano, que nos mostra muitas coisas, dentre elas que um homem pode ser marcado por suas características pessoais, mas isso não é necessariamente uma grande virtude a se gloriar. Muitas das nossas aparentes virtudes precisam do tratamento de Jesus. Num primeiro momento, a gente acha que elas são as melhores coisas que nós temos. Talvez Pedro também pensasse isso. Mas vejam as correções de Jesus à vida de Pedro. Tenham sempre em mente, Pedro é um dos discípulos que Jesus mais cuidou, mais amou, mais protegeu, mais instruiu e deu-lhes condições de que ele tivesse experiências que muitos dos outros não tiveram. Então nós não estamos falando de um Jesus que estava ali querendo tentar Pedro. Não. Nós estamos diante de uma relação de cuidado de Jesus com um homem. Mas aí vem a restauração. Quando Pedro pecou, está registrado nos 2 evangelhos que narram a negação de Pedro, os 2 evangelhos falam uma coisa que nos leva a entender. A Bíblia diz que ele chorou e chorou amargamente. Ali começava o arrependimento de Pedro. Talvez antes nunca tenha se arrependido do seu impulso de ser como era. Talvez antes apenas achava que Jesus até gostasse bastante daquele jeitão dele. Mas depois do choro amargo, depois do canto do galo, depois de saber que ele havia pela 3ª vez dito: não conheço esse homem, não me misturem a esse homem, eu não estive com ele e eu nunca estarei com ele. Depois de dizer isso e de o galo cantar, e quando o galo canta, Pedro procura Jesus com o olhar, e ao olhar para Jesus, encontra o olhar de Jesus. E a Bíblia diz que quando isso aconteceu, esse homem baixou sua cabeça, e é como se dissesse: o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Quem sou eu? O que eu estou fazendo? Por que eu fiz isso? E chora amargamente, diz o texto. Percebemos que ele não abandonou o grupo dos apóstolos, apesar de ter cometido um pecado, sim, enorme. Quando Jesus ressuscita, faz questão que o anjo diga às mulheres que avisassem aos discípulos, mas faz um adendo: chamem a Pedro também. Não fala só aos discípulos. Ora, Pedro era um discípulo, mas ele diz: os discípulos devem me encontrar na Galileia. Pedro também. É bem sugestivo entender por que Jesus cita o nome de Pedro. De fato, Pedro foi o primeiro a correr para o túmulo quando chegou a notícia que o corpo havia sumido. E foi o primeiro a entrar no túmulo. Jesus fez questão de se apresentar perante Pedro para tratar de Pedro, meus irmãos, para restaurar esse homem. Foi junto ao mar da Galileia que isso aconteceu, um lugar em que tantas vezes estiveram juntos, e ali pela primeira vez Pedro ficou sozinho, frente a frente com Jesus, após ter negado a Jesus. Quando Jesus disse às mulheres: levem os discípulos, digam aos discípulos que eu estarei na Galileia, e todos foram, e Pedro foi também. Mas Jesus não falou nada com Pedro. Estavam todos os discípulos ali, Pedro junto, e Jesus não fala nada com Pedro. E permanece nesse homem o entendimento: eu o neguei. Mas quando ele tem a oportunidade de ficar sozinho com Jesus, e então há essa conversa, é quando Jesus olha para Pedro e faz essa primeira pergunta que nós lemos: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? A pergunta, meus irmãos, o que deve ter sido essa pergunta, senão como que uma faca penetrante no coração do principal dos discípulos? Jesus estava lhe perguntando se ele o amava mais do que os outros discípulos o amavam.
Se ele se lembrasse, talvez entendesse que foi justamente porque achava que era o mais seguro, o mais fiel, por causa do excesso de confiança. Se todos esses te deixarem, eu não te deixarei, ele havia dito. Talvez por causa deste excesso é que havia caído tão vergonhosamente. Mas agora Pedro já não diz, ainda que todos se escandalizem, eu jamais me escandalizarei. Não. Se houve uma resposta diferente. Ele não diz, sim, Senhor, eu te amo mais do que todos estes outros. Ele também não diz isso. Ele apenas diz, Senhor, eu te amo. Então Jesus diz que ele pode e deve apacentar os cordeiros dele. Mas não terminou aí. Pedro não havia negado uma vez só. E por isso Jesus pergunta de novo, Simão, filho de João, tu me amas? E novamente Pedro dá uma resposta simples, Senhor, sim, tu sabes que eu te amo. E recebe de novo a ordem, pastoreie então as minhas ovelhas. Era como se Jesus dissesse, muito bem, deixemos de lado as comparações, mas deixa eu te fazer uma última pergunta. Tu tens certeza disso? É amor de verdade, Pedro? É amor mesmo? E na terceira vez que Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? É como se naquele momento a consciência veio mesmo, chegou mesmo. E ele entendeu a razão das 3 perguntas, porque o havia negado 3 vezes. João diz que Pedro até se entristeceu pela terceira pergunta e respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, então apacenta as minhas ovelhas. E o texto bíblico diz que isso aconteceu para que agora Pedro soubesse com que tipo de morte haveria de morrer. Antes, tinha muito medo da morte, mas a partir desse tratamento de Jesus em Pedro, a partir desse cuidado de Jesus, a partir dessa nova chance de Jesus, a partir desse novo olhar de Jesus, você passa a ter um homem com menos medo da morte do que tinha antes. O que tem antes e o depois? O que existe entre o cantar do galo? O que existe é que antes tinha um homem com muito medo da morte e que depois tem um homem com mais amor por Jesus do que medo da morte. Por quê? Porque agora nós temos um homem marcado não por suas características pessoais, não por suas características temperamentais, porque após esse tratamento nós temos então finalmente um homem marcado pelas características de Deus. Irmão, você sabe qual é a diferença entre o antes e o depois de Pedro? É que antes ele é um homem marcado pelas suas características pessoais. E depois do galo cantar, ele é um homem marcado pelas características de Deus. É importante ter as nossas marcas ou é importante ter as marcas de Deus? A coragem é a principal marca de Pedro daqui para frente. A mudança na vida de Pedro, meus irmãos, foi impressionante. Quando consideramos o Pedro antes do encontro com Jesus e do Pentecostes, e o Pedro depois disso, nós percebemos que ele realmente havia deixado de ser Simão. É Pedro que Jesus quer. É a rocha, é a pedra, é aquele homem que Jesus quer. Em Atos 2, quando Jesus mandou o Espírito Santo e as pessoas estavam confusas com tudo aquilo, quem se levanta é Pedro e prega o sermão mais eletrizante narrado nas Escrituras. Lucas narra que Pedro disse mais ou menos isso aqui. Então se levantou Pedro, Lucas está narrando, com os 11, ou seja, todos juntos, e ergue a sua voz e adverte milhares de pessoas, meus irmãos. Quantos têm em mente que 3.000 pessoas se converteram? É porque ele estava falando para milhares de pessoas. Varões judeus, e todos vocês que moram aqui em Jerusalém, tomem conhecimento disso e ouçam o que eu vou dizer para vocês agora. Não é um impulso, irmãos.
Já não é mais um homem movido por seus impulsos. É a coragem de quem sabe que é um porta-voz dos apóstolos. Todos estavam ali juntos com ele. Teve a coragem de testemunhar diante de uma imensa multidão que o Senhor Jesus havia ressuscitado e que tudo o que aconteceu com ele seguia o propósito de Deus e o testemunho das Escrituras. E ele termina o sermão, um dos sermões mais duros, porque ele diz: vocês o mataram. E ele não está dizendo para uma pessoa, ele está dizendo para milhares de pessoas. Mas aquele que vocês mataram, Deus o ressuscitou e fez Senhor e Rei, e nesse momento habita na eternidade, de onde julga. Tomem cuidado com as suas vidas. E ele não está dizendo isso para uma pessoa, está dizendo para uma multidão de inimigos. Porque essa mesma multidão que disse crucifica a Jesus, não diria crucifica a 12 ou 13 pobres galileus pescadores. Note que isso não é mais impulso, note que isso é coragem. Coragem contempla os riscos, impulso não. Mas coragem contempla os riscos possíveis da expressão, da defesa. E a partir daí nós temos um Pedro diferente. Ele termina o seu sermão dizendo: esteja absolutamente certa, casa de Israel, que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor. Vocês mataram Cristo. Vocês mataram o Messias. Diante daquela expressão de coragem, 3.000 pessoas aceitam a palavra de Deus. Está narrado em Atos 2, que eles foram batizados naquele mesmo dia, naquele mesmo lugar. Após ter sido restaurado por Jesus, Pedro não foi mais aquele sujeito impulsivo que passava por cima dos outros. Vejam como Jesus trata desse Pedro depois. Nós sabemos que o líder da igreja de Jerusalém nem foi Pedro, foi Tiago, o meio-irmão de Jesus. Em Atos 15, no primeiro concílio da igreja realizado em Jerusalém, Pedro se submete à presidência de Tiago. E também sua restauração não significa que ele não tenha nunca mais errado. Paulo narra uma ocasião em que teve de repreender Pedro, inclusive. Foi na cidade de Antioquia. Naquela ocasião, Pedro foi seletivo em relação a quem conversava, afastando-se dos crentes gentios que não eram circuncidados, porque não queria desagradar Tiago. Paulo diz que teve de repreender Pedro, na presença de todos, por aquela atitude que não era correta segundo a verdade do Evangelho. Esse é um ponto importante, pois não devemos esperar perfeição de alguém que tenha as marcas de Deus. Nós devemos esperar aperfeiçoamento de quem tem as marcas de Deus. Um homem marcado pelas suas características próprias, impulsivo, irreverente, senhor de si, esse homem dificilmente é aperfeiçoado. Ele por si só não se aperfeiçoa. Mas um homem que carrega as marcas de Deus é um homem em aperfeiçoamento. É um homem que presta contas. É um homem que se preocupa com seus atos. É um homem que mesmo quando erra, não quer errar. E mesmo depois do erro, consegue buscar no perdão a solução para o seu pecado. Assim é Pedro. Então nós vamos entender uma outra característica de Pedro nessa caminhada, que não é só a coragem, mas é a sua humildade. Antes do galo, muita impulsividade, muita explosão. Depois do cantar do galo, uma coragem e uma humildade. Veja, quando isso passa, quando vem essa correção de Paulo, e você pode ter certeza, ele não fez nenhuma objeção ao ministério de Paulo. De certa forma, Paulo se tornou maior do que Pedro. Pedro terminou os seus dias como possivelmente, não o grande plantador de igrejas como foi Paulo, mas um simples pastor. Considerou-se um presbítero, inclusive, entre os seus. Em uma das suas cartas, Pedro diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada.
pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Como é que Pedro termina a sua vida, querida igreja? Se considerando um simples serviçal, como todos os demais. Pedro nunca foi papa ou coisa semelhante. Foi Tiago. Aconselhava os mais jovens a fazer o mesmo que o Senhor um dia lhe incumbiu às margens do mar da Galileia: pastorear o rebanho de Deus. Meus irmãos, foi grande a transformação na vida de Pedro. Para concluir, o Senhor, por sua misericórdia, não deixou Pedro abandonado no seu próprio pecado. Tendo ressuscitado, fez questão de restaurar Pedro interiormente e exteriormente. Foi restaurado do seu pecado, reconduzido ao seu cargo, apóstolo. Pedro nunca mais foi o mesmo. Durante toda a sua vida, cumpriu a ordem de pastorear o rebanho de Jesus. A história conta o chamado de Pedro, a história conta Pedro e a sua falta de fé, a história conta o confessar de Pedro e logo depois a sua negação, a história conta que Jesus intercedeu por Pedro, a história conta que Pedro nega a Jesus, chora amargamente. A história mostra a restauração desse homem, em seguida a intrepidez desse homem e a sua humildade. Quero dizer aos irmãos que ainda que tenhamos falhado, que ainda que muitas vezes sejamos marcados por nossas características, que as pessoas nos conhecem pelas nossas características pessoais, pode sempre ter um galo que cante no meio da nossa vida para que percebamos o quanto possamos estar negando ao Senhor Jesus. E pode ser que haja algum tipo de tratamento da parte de Jesus quando Ele nos confronta dizendo: fala-me de verdade se você me ama. E de acordo com esse tratar de Jesus, pode surgir um testemunho intrépido, pode surgir um testemunho constante, pode surgir uma testemunha viva do Salvador que fala da salvação. Meus irmãos, o pecado não é o fim. Jesus é o começo do tratamento do pecado. E muitas vezes precisamos ser confrontados pela sua palavra, para que, a exemplo de Pedro, repensemos a nossa vida. Repensemos sobre o quanto servimos a Jesus. Repensemos sobre o quanto verdadeiramente adoramos a Deus. Porque alguém que passa pelo tratamento de Deus ressurge para grandes coisas no reino. Que o Senhor nos ajude e nos dê graça. E que, como trabalhou com Pedro, também possa trabalhar conosco. Em nome de Jesus. Deus, eu vejo o amor aqui, o grande amor de Jesus com Pedro. E o quanto Jesus conhecia Pedro. Por isso o seu impulso, a sua sinceridade, a sua vivacidade, não era o que o Senhor precisava de Pedro. O Senhor precisava da sua coragem, da sua humildade, do seu testemunho, da sua sensatez. O Senhor precisava da sua lucidez, o Senhor precisava da sua sobriedade. E no tratamento que o Senhor fez, na forma que o Senhor clinicou, na terapia que o Senhor implementou com ele, nós vimos isso, Senhor. Abençoa-nos também com essa terapia, Senhor, com a cura do Senhor. Abençoa-nos também com o aperfeiçoamento do Senhor. Se vemos Pedro fazendo tudo o que fez para a Tua glória, isso também nos anima a grandes coisas no reino, Senhor. Mas trabalha conosco. Não nos deixa, Senhor, caídos, amargurados, abatidos,
Não nos deixa, Senhor, sem rumo, não nos deixa com uma fé vacilante, não nos deixa com mais dúvidas do que certezas, não nos deixa assim. E se porventura estejamos assim nesse momento, vem com o teu poder e trata-nos, para que sejamos homens e mulheres convictos da nossa fé, para que sejamos homens e mulheres verdadeiramente testemunhas vivas de quem o Senhor é, para que possamos ser úteis à tua glória e ao teu reino. E é por isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.